Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! Sábado, 20 de outubro de 2018. Começa agora o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Todo sábado é dia de festa no Por Dentro da Sustentabilidade. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. E no Conexão Ambiental de hoje, professor Joci de Fortaleza e as ações de limpeza de praia no Nordeste do Brasil. Temos também o Wildon Carrapito com o Clean Up the World e o professor Marcos do Rio de Janeiro, que transforma os resíduos sólidos marinhos em obras de arte. No bloco 2, Agenda 2030, mensagem da ONU e também a ambientalista Cristina Queiroga. Na sequência, a entrevista Top Line com a Fernanda Dalto, da ONU Meio Ambiente. E o caso que está abalando o Rio de Janeiro, o aplicativo clandestino, que tem recursos que atingem aparelhos eletrônicos, corpos humanos e até animais. E a turma da Lila e da Lili. As entrevistadorinhas vão conversar hoje com Kais, uma ativista da causa animal. O programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Conexão Ambiental. Sou Joacir Araújo, aqui do Ceará, do projeto Limpando o Mundo. Realizamos aqui campanhas de limpeza de praia e estamos aqui junto nessa grande rede de pessoas em defesa da vida marinha e da proteção da zona costeira no Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Wildon Carrapito. Sou ambientalista, empresário, gosto de trabalhar com limpeza de praias, rios, lagos e lagoas, e desde 2003 nós trouxemos aqui para o Brasil o Clean Up the World, o qual fazemos parte, né? Somos membros, e de lá para cá nós fizemos muitos eventos em várias praias, em várias localidades pelo Brasil. Hoje já totalizamos mais ou menos uns 20 mil a 30 mil voluntários, né? Já capacitamos muitos coordenadores de voluntários, já recolhemos tranquilamente para mais de 150 a 200 toneladas de lixo, né? De resíduos ao longo desses anos. Quero agradecer a todos os voluntários que participam e sempre vão participar, e sempre vão estar conscientizando novas pessoas a participar desse evento nobre. Hoje é um dia um pouco triste, né, porque o nosso presidente, o Ian Kirman, que era morador na Austrália, ele faleceu. Então esse ano será sempre lembrado que foi mais uma estrela embora, né, voltou para o seu lugar de origem, onde nós nascemos, né? Mas deixa um legado maravilhoso, plantado aqui no Brasil, plantado no mundo inteiro. Mais de 120 países participam desse movimento maravilhoso de limpar o mundo. E deixo também para vocês uma notícia boa, né? Vamos comemorar o início do nosso verão, a comemoração mais linda que há. Daremos mais um presente para a natureza. Dia 15 de dezembro, vamos limpar as praias, rios, lagos, lagoas, restingas, encostas, ilhas, tudo, praça, onde tiver um grupo de voluntários, podem contar conosco. A Amigança Produções, estaremos distribuindo sacolas, luvas, capacitando as pessoas. Obrigado, muito obrigado, Margarete, por esse programa maravilhoso. Praia Sem Plástico. O microlixo vem realmente danificando muito os nossos rios, nossos lagos, vem poluindo muito nossas praias, prejudicando a fauna marinha, acabando, piorando o nosso turismo na nossa Baía de Guanabara, na nossa Marapendi maravilhosa, esse lago maravilhoso que nós temos, essa lagoa maravilhosa de Jacarepaguá. Enfim, vocês são maravilhosos por ter essa iniciativa. Precisamos de mais uma mídia, né, de mais um programa levantando essa bandeira.
Agradeço a todos, dando audiência a esse programa maravilhoso. Obrigado pelo trabalho de reciclagem, trabalho de reaproveitamento de lixo que nós temos que implantar, continuar divulgando nesse nosso Rio de Janeiro, nesse Brasil. Essas pessoas que trabalham com lixo reaproveitado, que fazem esculturas, que fazem desenhos, que fazem brinquedos, que transformam roupa velha em roupa nova, em moda, em coisas maravilhosas. Do lixo só tira também dinheiro, né? A gente pode trabalhar com muitas coisas. Então, mais uma vez, parabéns a todos, que Deus abençoe a todos e temos certeza que o Econatal, dia 15 de dezembro, será mais um sucesso. Participe, fique ligadinho no nosso programa. Um beijo a todos. Boa tarde, Margarete. Um grande prazer estar no projeto Praia Sem Plástico. Olha, a transformação do lixo em obras de arte é possível e vem sendo um trabalho que estamos realizando há alguns anos. Tampinhas PET, canudinhos plásticos, sacolas, tudo está sendo reutilizado e transformado em obras incríveis. Olha, já estaremos no site do programa apresentando essas obras. Não deixem de conferir. Um abração a todos os ouvintes e para meus alunos, tá? Estaremos juntos agora no Praia Sem Plástico. Conexão Ambiental. Olha o nosso zap. 991349124. Vou repetir. 991349124. Momento Agenda 2030, com Margarete Aragão. A Agenda 2030 é um documento da ONU que propõe 17 objetivos. São os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidade e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Momento Agenda 2030. Vamos conversar agora com o senhor Lourenço Casagrande, da ONU, e saber um pouco mais da Agenda 2030. Boa tarde, Lourenço. Margarete, tudo bom? É bom estar falando contigo, bom estar falando com o pessoal aí da rádio. Lourenço, por gentileza, o que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030 é um plano global. Esse plano global ele foi construído dentro do âmbito das Nações Unidas, mas a gente sempre fala que ele não é um plano das Nações Unidas. A Agenda 2030 pode ser percebida como um plano para a humanidade. Ela foi construída através da participação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, tanto através da participação de pesquisas online ou mesmo de pesquisas que foram feitas em vários países, perguntando para populações de diferentes regiões sobre qual é o futuro que nós queremos. Então, isso foi acordado entre 193 países e esse documento foi lançado no dia 25 de setembro de 2015, uma agenda para ser trabalhada até o ano de 2030. Uma agenda é necessariamente um plano, ou seja, é um plano que a humanidade tem até 2030 para trabalhar em vários aspectos. Como
podemos conhecer mais este documento da ONU, a Agenda 2030, e como podemos participar? Dentro dessa Agenda 2030 existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, que foram divididos assim para uma melhor compreensão, eles vão desde o combate e erradicação da pobreza, ao crescimento econômico, ao combate às mudanças climáticas. Então é uma agenda que é realmente bem ampla, bem ambiciosa, e é necessário que todas as pessoas saibam do que se trata essa agenda e se envolvam nela, porque ela trata de uma perspectiva de mudança sobre o nosso modelo de desenvolvimento, sobre como a gente se comporta hoje no nosso planeta. Então, para que a gente consiga fazer uma mudança em grandes corporações e nos estados, na maneira que a gente trata as nossas políticas públicas e na maneira que a gente trata os nossos modos de produção, é preciso que as pessoas mesmo se conscientizem sobre quais são essas mudanças e qual é o seu papel. Então, a partir desse momento, havendo uma conscientização das pessoas e elas se envolvendo nessa agenda, é possível que a gente consiga construir essa mudança. Esse envolvimento se dá de várias maneiras, né, Margarete? Ele pode se dar através, primeiro, de uma análise sobre qual é o nosso modelo de consumo, sobre como é que a gente se comporta no nosso entorno, tanto com a questão com as pessoas que nos envolvem, os nossos círculos sociais, mas também com como que a gente deixa de pegadas ambientais no planeta, qual é o nosso modelo de produção, que tipo de alimentos a gente consome, como que a gente consome esses alimentos, né? Então essas reflexões eu acho que a partir de cada pessoa são um primeiro passo. E a partir daí, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um interesse, né, de fazer algo pelo bem, de fazer algo pelo mundo. Só que essas pessoas muitas vezes não sabem como trabalhar, não sabem como se envolver nisso daí. Eu costumo dizer que a Agenda 2030, se as pessoas puderem procurar um pouco mais sobre isso, basta ir no Google procurar Agenda 2030 ou mesmo ODS, que é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É possível ver que dentro desses 17 objetivos, eu costumo falar que eles podem servir muito bem como um menu, para as pessoas verem, procurarem, ver qual linha ou qual tema lhe é mais sensível, toca mais as pessoas, para que elas possam, a partir daí, então, colocar uma certa lupa sobre os olhos ou uma lente, para que elas possam ver o mundo a partir da perspectiva daquele ODS específico. Você dá o exemplo, por exemplo, se a gente fala sobre água potável e saneamento básico, que é um dos objetivos, que é o objetivo número 6. Então, dentro desse objetivo, quando as pessoas pesquisarem, elas vão poder ver que há metas específicas para esses objetivos. Então, as pessoas podem se interessar e ver, ok, qual é a minha situação em relação a esse tema? Ao meu acesso à água potável e à condição que eu tenho de saneamento básico. Como é que está o meu entorno em relação a isso? Na cidade onde eu vivo, as pessoas têm acesso a isso? Não tem? Se não tem, quais são as causas disso? Então, a partir dessa reflexão e dessa busca por uma resposta, por um entendimento de como é que se dá o problema, é possível que as pessoas consigam também adotar algumas práticas que melhorem isso. A tendência é que cada vez mais as pessoas, estando conscientizadas sobre isso, né, ou estando a par desse problema, todas as outras decisões que se tomem, desde, por exemplo, o que se vai comprar naquele dia, ou como se nós vamos nos deslocar naquele dia, ou a partir do momento que se escolhe algumas questões que possam ser um pouco mais complexas, tendo essas análises, estando cientes desses problemas, é possível que as pessoas consigam adotar posturas diferentes e conseguir exigir posturas diferentes também, tanto de amigos e pessoas próximas, quanto de grandes empresas, ou quanto de vizinhos, quanto de representantes políticos e por aí vai. Então, realmente, assim, a partir do momento que a gente exige uma mudança do mundo, nosso primeiro passo é a gente se conscientizar, é a gente mudando os nossos próprios hábitos, a gente consegue realmente criar uma cadeia que possa levar a uma mudança que a gente espera que seja uma mudança global, né? Então, a gente sempre fala que é preciso agir localmente e pensar globalmente. E essa é a maneira que a gente consegue mudar o mundo, é realmente mudando o nosso primeiro entorno no primeiro lugar. E também uma outra coisa é, a gente sabe que as pessoas que mais nos influenciam são aquelas pessoas que estão no nosso, que fazem parte do nosso universo, as pessoas que estão próximas a nós, né?
É claro que a gente conta, por exemplo, para falar sobre a Agenda 2030, a gente tem muitos artistas a nível global que são engajados com campanhas das Nações Unidas, com os próprios ODS. Entretanto, a maior capacidade de mobilização, de mudança mesmo, se dá quando alguém próximo a nós adota uma atitude diferente, uma postura diferente. Então, eu acho que através daí, primeiro, a questão do conhecimento, de o que a gente enfrenta hoje em dia enquanto humanidade em relação a esse desafio que nós temos para a sustentabilidade. Depois, a conscientização em relação ao nosso papel frente a tudo isso. E a partir daí, há naturalmente um caminho que leva à ação. Essa ação pode ser de uma maneira mais direta e imediata em relação a pessoa e o seu modo de vida mesmo, mas isso pode levar também a um caráter de mobilização e até de ativismo em relação a alguma área. Então eu convido as pessoas todas a procurarem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no site das Nações Unidas. É possível colocar a Agenda 2030 também, e lá vão se encontrar várias informações a respeito. As pessoas têm muito material que podem pesquisar, vários vídeos na internet, há várias pessoas já falando sobre isso, há vários eventos que acontecem nas cidades. Então, cada vez mais organizações, prefeituras, associações, empresas têm trabalhado dentro do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se as pessoas prestarem atenção, é possível que esteja alguém falando sobre o ODS muito perto de cada uma. Então, eu convido que as pessoas tenham uma atenção a isso, deem uma olhada a essa agenda que é proposta, né? Afinal de contas, é uma agenda que está sendo trabalhada por 193 países, né? Então, não é exagero dizer que é uma agenda da humanidade, e é muito importante que a gente consiga atingir essas metas para que a gente consiga ainda salvar o que há de bom no nosso planeta e conseguir trazer uma mudança que não prejudique o futuro das futuras gerações. Bom, Margarete, então muito obrigado pela oportunidade aqui e deixo um abraço para todo mundo. Momento Agenda 2030. Olá, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Parabéns, Margarete, por criar um canal de comunicação voltado especificamente para as questões do meio ambiente, tão necessárias para a nossa própria existência, né? Meu nome é Cristiana Queiroga, eu atuo na Barra da Tijuca, em prol da recuperação do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Faço um trabalho aqui de formiguinha, mas que eu acredito ser muito importante para a melhoria aí da nossa qualidade de vida. A gente tem aqui na nossa região lagoas maravilhosas, né, com um ecossistema riquíssimo que poderia estar sendo usadas por nós como áreas de lazer, prática esportiva, turismo, mas que estão na realidade sofrendo e se degradando aqui a olhos nus, com uma quantidade de lixo e esgoto que são despejadas nelas diariamente, de forma irresponsável. Eu acho que o problema do lixo está sob nossa total responsabilidade e capacidade de ter melhoria, né? Por isso participo e organizo mutirões de limpeza nas margens aqui das lagoas. O último que a gente fez foi no canal de Marapendi, sábado, agora dia 20, vamos fazer já um outro. Acredito que o mutirão seja uma ótima ferramenta educativa. A gente vê na prática os danos causados pelo lixo descartado de forma incorreta e a gente percebe a urgência e a necessidade de reciclar, reduzir e reutilizar no nosso dia a dia. O mutirão também serve para perceber que a união de um pequeno grupo pode atuar de forma muito positiva, né, no meio ambiente em que vive, melhorando assim a qualidade de vida e contribuindo para uma cidade melhor, que depende da gente também, não é só de prefeitura, governo, enfim. Em nossas lagoas e em suas margens, ali de tudo quanto é espécie. Impressionante. É entulho de obra, pedaço de isopor, sofá, haste de cotonete, camisinha, seringa, aparelho eletrônico, brinquedo. E alguns desses objetos já estão em pedaços tão pequenos que fica misturado ali com a areia, com o solo, né? E alguns deles já até ficam meio enterrados, maltratando o animal e a vegetação. E, claro, a gente mesmo, né? Como é que vive num ambiente desse? Que futuro teremos, né? A gente não pode olhar lixo com indiferença, né? Eu acho que a gente precisa diminuir o consumo e nos responsabilizar por dar a destinação correta, né, de tudo aquilo que a gente descarta.
Informações não faltam sobre o que fazer com o lixo, né? A internet está aí cheia de dicas, com contato de empresas que reciclam, com 746 catando entulho. Então, o que a gente precisa é mesmo agir e transformar nossa reclamação em ação, né? Cobrando nossos direitos, mas exercendo nossos deveres. O despejo irregular de esgoto, que também é problema enorme aqui nas nossas lagoas e que você vê saindo tanto de condomínio quanto das comunidades, né, que não tem infraestrutura e são totalmente negligenciadas aí pelo poder público, depende de órgãos públicos, né, essa questão, mas é nosso papel saber para onde está indo o nosso esgoto e cobrar a destinação correta do mesmo, né? A gente não pode ficar de braços cruzados só reclamando. A gente, como cidadão, precisa fazer a nossa parte e ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Como já dizia Gandhi. E eu fico pensando que legado que a gente quer deixar para gerações futuras, né? Eu vejo crianças no mutirões catando lixo e penso a tristeza que isso representa. Muitas delas nem sabem o que é nadar, se divertir numa lagoa limpa. Isso, no meu ver, torna o cenário ainda mais preocupante. Como você preserva se não sabe os benefícios que traz o convívio harmônico com o meio ambiente? Além disso, a falta da natureza, que no meu ver é reflexo da nossa própria alma, né, a natureza, quando a gente não convive com ela, vai dando um vazio que acaba que o que vai preenchendo esse vazio, né? O consumo, que gera o quê? Mais lixo. Então, para mim, essa causa é urgente, a gente tem que fazer o que pode, o que está dentro do nosso alcance, e é isso que me motiva a fazer a minha parte aí. Espero que cada um de nós possa fazer também o mesmo. Parabéns pelo projeto Praia Sem Plástico, Margarete, também fundamental, né, para a nossa sobrevivência, e estamos juntos nessa jornada. Obrigada a todos os ouvintes e a você, Margarete. Um abraço. Momento Agenda 2030. Olá, amigos! Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Top Line com Margarete Aragão. Nossa entrevista Top Line de hoje é com a querida Fernanda Dalto, da ONU Meio Ambiente, campanha Mares Limpos. Oi, Margarete, oi, ouvintes da Band. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês. Queria contar um pouquinho para vocês sobre a campanha Mares Limpos, da ONU Meio Ambiente. A campanha Mares Limpos, ela é a nossa versão nacional da campanha Clean Seas, que é um movimento da ONU Meio Ambiente em todo o planeta, buscando informar a população sobre os perigos e o problema da poluição plástica nos oceanos. Então, da onde vem o plástico que acaba nos oceanos? Qual é a quantidade de plástico que está nos oceanos atualmente? Todas essas questões, elas são muito relevantes para a gente buscar uma harmonia maior com o meio ambiente. Hoje, estima-se que cerca de 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos. E isso vai só se acumulando. Como vocês sabem, o plástico não se biodegrada, ele não se decompõe na natureza. A tendência é que o plástico permaneça por muitos e muitos séculos na natureza. Ele é um elemento não natural ali naquele ambiente. Então, ele não vai sumir, ele vai só se acumular. Então, a cada ano que passa, a gente tem deixado vazar para o meio ambiente 13 milhões de toneladas que acabam atingindo os mares. Isso significa o quê? Que é exclusivamente aquele canudinho que a gente está na beira da praia e caiu na areia e a onda levou? Não. O plástico que chega nos oceanos, ele chega tanto pela área costeira como pelos rios também. E tem outra fonte que é dentro do próprio oceano, em meio ao oceano, os transatlânticos, os navios pesqueiros, cargueiros, que descartam, né, o seu lixo, e tanto lixo orgânico quanto lixo plástico e outros tipos, diretamente nos oceanos. Então, essas muitas toneladas de plástico que chegam aos oceanos, que se acumulam, elas são provenientes das atividades humanas, obviamente, né? Só o ser humano produz o plástico e o descarta.
significa que a gente tem produzido plástico demais, consumido plástico demais e descartado plástico demais. A gente não tem dado um fim adequado ao plástico que a gente produz e consome, né? Então, usando o canudinho de novo como exemplo, é aquela produção em larguíssima escala de um item, que é o canudo, ou, por exemplo, a sacola plástica, a distribuição disso pelo comércio, por vendedores ambulantes e tudo mais. O nosso uso inconsciente, né? A gente pega um canudinho, aceita uma sacola plástica, sem parar realmente para pensar se aquilo é necessário, e muitas vezes a gente faz o descarte incorreto. O que é o descarte incorreto? Não é só aquele pessoal que deixou cair ou que enterrou na areia, mas é também, às vezes, quando a gente joga numa lixeira furada ou então uma lixeira já muito cheia e aquele plástico voa, né? Isso tanto nas áreas costeiras como próximo dos rios. Uma outra forma de descarte incorreto é quando você tem áreas, né, de ocupação irregular e as pessoas literalmente jogam o lixo direto das suas casas para os rios. E aquilo é carreado lá para os oceanos e se acumula. Então, a campanha Mares Limpos ela vem trazer essa informação, vem chamar a atenção das pessoas para esse problema e pedir a todos que revejam a sua relação com o plástico. A gente realmente precisa usar tanto plástico no nosso dia a dia? Vocês já perceberam como a gente está rodeado de plástico o tempo todo? Será que a gente não consegue alterar alguns hábitos para reduzir essa quantidade de plástico? É uma coisa interessante de se pensar, é um desafio que a gente coloca para todo mundo, mas principalmente tendo em vista que é o nosso planeta. Então, não há o jogar fora. A gente está jogando dentro do planeta e está acumulando esse lixo plástico no planeta. A ONU Meio Ambiente convida a todos para conhecer mais a campanha Mares Limpos e começar um consumo consciente de plásticos e trabalhar com a gente para um futuro com menos plástico. Obrigada e um abraço a todos. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Top Line. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, hoje vamos dar continuidade ao acompanhamento do caso da senhora A. Como vocês estão acompanhando pelas redes sociais, a senhora A é uma vítima de um aplicativo clandestino, um aplicativo que atinge o corpo humano. A senhora A foi sequestrada por 6 vezes e colocada em cativeiro domiciliar para que nela fosse usado esse aplicativo. Os informes que serão passados são através das palavras dessa vítima, da própria senhora A, que encontrou no nosso programa um local onde pudesse fazer este relato. Este caso já está repercutindo nas redes sociais. Se você é um advogado, investigador, tem interesse na área de segurança tecnológica, entre em contato conosco. Nós estamos acompanhando o caso da senhora A, que, através de sua experiência sendo vítima deste bando de hackers que se autodenominam body hackers ou devices, eles estão fazendo desta mulher uma verdadeira cobaia, visto que, segundo ela, teria algum tipo de conexão, ligação com o local onde ela trabalhava anteriormente por uma média de 30 anos. Eles citam nomes que têm a ver com esta instituição. É uma ameaça contínua que ela sofre caso ela venha realizar o BO, caso ela venha a denunciar e caso ela venha a dizer o que está ocorrendo e por que ela está sendo ameaçada. Porque vários são os motivos. Um deles é para o teste deste aplicativo, para a reação das vítimas e, ao mesmo tempo, isso também faz parte de uma espécie de crime organizado ligado a um game que se chama o jogo da reação. Então, seriam pessoas envolvidas
criminalmente na área de informática, que usam um aplicativo e, através desse aplicativo, eles jogam com suas vítimas e, ao mesmo tempo, realizam observações, através das reações das vítimas, de como este aplicativo, de fato, age no corpo humano. Vamos ao próximo relato da senhora A, onde ela revela que, após ter comparecido a um show de um sacerdote, de um padre católico famoso, cantor, quando ela retorna ao Rio de Janeiro, ela começa a ser perseguida no bairro onde residia. E daí, então, começa a conhecer o que de fato estava ocorrendo. Uma perseguição por uma vítima aleatória, uma vítima que atendia os interesses desse grupo e que seria parte de um estudo de caso desse aplicativo ligado ao corpo humano. Então estaria aí a configuração inicial deste crime. Uma vítima inocente, mas que trabalhou num espaço científico que foi selecionado para que estes hackers, então, utilizassem nesta senhora uma metodologia de observação, onde, através das suas reações, eles poderiam, ao mesmo tempo, verificar o que o aplicativo faz no corpo humano e, igualmente, participar de um comportamento criminoso, um comportamento ligado ao submundo do crime, dos games, dos jogos, no caso, o jogo da reação. Vamos ao relato desta semana. Essas torturas, eles falavam sobre pessoas que também seriam vítimas. Pessoas ligadas a locais de ciência, ligadas a locais de universidades. Cientistas estariam também com este aplicativo sendo usado em seus corpos. Que eles teriam sabotado laboratórios, principalmente laboratórios de fórmulas de produtos comerciais. Eles citavam o nome dos produtos. Um dos piores recursos é o aumento de temperatura. Eles aumentam até hoje a temperatura do meu corpo em aproximadamente 5 graus. E que eles estariam usando também este aumento de temperatura para a deformação de fetos. Diziam sempre que faziam abortos e que eles estariam ligados a uma organização que estaria vendendo este aplicativo. Essas conversas são audíveis. Essas conversas são colocadas numa frequência que nem todas as pessoas conseguem ouvir. Um dos recursos que é chamado zoeira é o aumento do burburinho da rua em mais de 10 vezes. Você pensa que está ouvindo o barulho da rua e não está. É um recurso de aumento. Eles colocam isso dentro da cabeça das pessoas o dia inteiro. Pessoas ligadas a artes que fazem algum tipo de barulho, este barulho é aumentado até a pessoa passar a ter um sofrimento em poucos dias que ela não sabe descrever. Um outro recurso que também é usado é esquentar o líquido da placenta das mulheres. Todas essas ameaças são sempre ditas e acompanhadas deste recurso no meu próprio corpo. Todas as vezes que eles usam esse recurso em mim, eles estão usando esse recurso nas pessoas que eles estão falando por trocadilhos. Isso se constitui uma das partes da tortura psicológica, e pelo qual muitas vezes eu não consegui falar com ninguém. E ainda assim, eu superei e comuniquei a várias pessoas e nos locais em que eles diziam ter sabotado. Eu também gostaria de dizer que muitas pessoas podem ser vítimas dessa arma, e que eu estive em muitos locais e ninguém ouviu, ninguém entendeu ou sequer procurou saber do que se tratava. A vulnerabilidade desta arma é enorme. Muitas áreas importantes estão vulneráveis à invasão destes hackers. Meus amigos, este caso está absolutamente repercutindo nas redes sociais. Estamos acompanhando a senhora A, vítima de um aplicativo clandestino, uma arma tecnológica usada no Brasil, em específico no Rio de Janeiro,
principalmente com mulheres e crianças. A senhora A faz um relato contundente que ela sofre essa perseguição e esta tortura há aproximadamente 8 anos. Ela foi sequestrada, foi colocada em cativeiro domiciliar por mais de 6 vezes, um sofrimento inenarrável. Eles estão fazendo dela uma cobaia. Esta senhora também atuou na área científica, então ela caracteriza um perfil onde uma instituição científica, com a metodologia científica, nós sabemos que precisa de uma observação, nós sabemos que é usado cobaias, então esses criminosos pegaram o perfil da instituição e estão aplicando nas suas cobaias. E entre uma dessas supostas cobaias seria a senhora A. Este é um crime hediondo, este crime tem que vir à tona, as autoridades têm que observar o que está acontecendo, a população tem que saber que isso está ocorrendo de verdade, e isto não é um caso fictício. Esta senhora está fazendo um relato há algum tempo, há algumas instituições e espaços de autorização para que ela pudesse vir falar e ela não havia conseguido. Aqui no nosso programa, Por Dentro da Sustentabilidade, na sua área de sustentabilidade social, segurança tecnológica é a nossa área de atuação. Nós não podemos ter uma sociedade onde não há segurança tecnológica. Eu não estou falando aqui de redes sociais, estou falando aqui de uma arma tecnológica. Essa arma tecnológica, ela tem que vir à tona, porque ela simplesmente mata, ela simplesmente atinge o corpo humano, inclusive os fetos, crianças que estão sendo gestadas ainda por suas mães. Isso é um crime hediondo, isso é um crime de guerra, isso é um crime que vai abalar uma população, isso vai gerar pânico. Precisamos saber qual é a origem deste crime, quem está fazendo isso, quem são eles, porque ela é uma senhora, segundo esse relato, que é inocente, é uma senhora que trabalhava, agora não trabalha mais por conta deste problema. É uma senhora que tinha uma vida relativamente tranquila no seu dia a dia, que esteve num show em São Paulo, em Cachoeira Paulista, e voltou ao Rio de Janeiro. E na sua volta, ela começa a ser perseguida por vários homens, até que utilizam nela esta arma. Eu conclamo aqui advogados, peritos, pessoas envolvidas na área tecnológica, pessoas que estão envolvidas com a área de segurança tecnológica, segurança social, segurança da nossa cidade, para saber o que está acontecendo com essa senhora. Quem sabe as outras vítimas também não virão à tona a partir do momento dessa fala da senhora A. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que é um body hacker? Que são os hackers que invadem os corpos. O que é isso e o que está acontecendo no Brasil através desta invasão? Precisamos falar sobre isso. Você que conhece algum advogado, você que trabalha na área tecnológica, entre em contato conosco. 21 991 34 9124. Isto é um caso hediondo, é um crime real. Nas redes sociais, as pessoas estão participando. Entre em contato conosco, vá no nosso Face, Por Dentro da Sustentabilidade, poste a sua opinião. Nós, juntos, vamos querer saber das autoridades o que é um device. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991 34 9124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila? Olha, se fala, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Olá, pessoal, tudo bem?
Hoje nós vamos conversar com a Kais. A Kais é ativista e ela faz um trabalho para nos defender, não é, Lili? É sim, ela faz um trabalho maravilhoso e todos os ativistas, muito obrigado. Vamos então conversar um pouco com ela. Eu já peguei o caderninho. Isso mesmo, Lili. Pega o caderninho e faz a perguntinha para ela. Kais, me fala um pouco sobre o seu trabalho. Isso, Kais, conta pra gente como é que funciona tudo isso e como isso resolve os nossos problemas, porque tem tantos animaizinhos sofrendo, não é? Nós temos que nos organizar muito mais, convidar mais pessoas para a proteção animal. Agora nós vamos ouvir a Kais com toda atenção para saber um pouco sobre o ativismo. Vamos lá, Kais! Isso mesmo! Olá, meu nome é Kais, do Nação Vegana Brasil, ativista pelos direitos animais, um grupo, um coletivo, né, que busca a união entre grupos e cada vez mais a conscientização do público, da população que não teve ainda acesso à informação de que animais são cotidianamente explorados por indústrias que visam maximizar o lucro a partir da submissão de seres sencientes, que têm consciência e sensibilidade, no entanto não têm a capacidade, né, de nós humanos, de como nós humanos lutarem pelos seus direitos. Existem os direitos animais e nós, como ativistas pelos direitos animais, estamos lutando para que esses animais tenham dignidade, respeito, outras pessoas que ainda não são ativistas, não são nem protetores, lutem por esses direitos, pelos animais, né? No Brasil hoje nós estamos desenvolvendo inúmeras iniciativas em prol dos animais, pelo meio ambiente, pelo bem-estar do animal humano, né? A partir de uma melhor qualidade de vida, do que ingere, de assimilar que os animais têm o seu propósito, assim como nós humanos temos, né? E que nenhum ser humano tem o direito de explorar outro ser não humano para sua satisfação do seu paladar, para seu entretenimento, para sua diversão. Então hoje nós temos, nós vemos reproduzidas inúmeras formas de exploração. Nossa sociedade está baseada na exploração. O Brasil está sustentado na exploração, no sofrimento de seres que não têm condições de lutarem pelos seus direitos. Temos atividades esportivas envolvendo animais, nós temos a indústria alimentícia explorando animais, nós temos a indústria farmacêutica a partir dos testes em animais, causando sofrimento em animais, né? O Brasil tem evoluído muito nesse sentido, né? Existem políticas em favor dos animais porque há protetores, ativistas, pessoas influentes, engajadas em levar adiante esse grande projeto de abolição de qualquer prática exploratória de animais não humanos, né? Tem um trabalho grandioso, e esse trabalho eu digo que é uma união de inúmeras pequenas iniciativas em prol do fim da exploração. É um trabalho grandioso sendo desenvolvido no Brasil, e não apenas no Brasil, né? Nós não estamos isolados do restante do mundo. Existe uma conexão entre Brasil e outros países. Nós fortalecemos a luta de outros países, por exemplo, Espanha, lutando contra as touradas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouco parecida, que são os rodeios, né? O boi explorado para entretenimento, lá nas touradas é para entretenimento também, é uma cultura baseada na exploração, né? Na verdade, exploração, sofrimento não é cultura. As pessoas precisam entender isso, é isso que nós estamos tentando fazê-las entender, conscientizando. Aqui, lutando contra a farra do boi, contra rodeios, vaquejadas, houve um movimento muito forte, continuamos lutando, né? Provas de laçadas de bezerros, né? Temos um trabalho muito grande, muito forte em relação aos cavalos, nas charretes, né? É algo muito presente em algumas cidades do interior,
muito presente. Então a gente vem lutado e a gente vem tem percebido evoluções nesse sentido de minimizar o sofrimento dos animais. A população aqui do Brasil tem despertado para essa necessidade. É um caso importante que pode ser destacado nesse sentido, né, que nós estamos acompanhando e tivemos evoluções positivas que foi em Santos, né, atracando um navio vindo da Turquia, de bandeira panamenha. Ele, após 20 anos sem qualquer embarque de animais vivos no Porto de Santos, ele atracou no final do ano passado, 2017. Ele tem capacidade, esse navio, de aproximadamente 27 mil bois, né? E o navio saiu carregado de bois, na primeira vez que veio. Na segunda vez, antes da segunda vez, muitos ativistas já haviam se articulado, protetores da região, né, da localidade de Santos, de São Vicente, né, e junto com ativistas aqui da região de São Paulo, da Grande São Paulo, interior também, já vinham estudando a situação para buscar formas de acabar com esses embarques, né, que a gente sabe que envolve muito sofrimento. São os animais em carretas por horas, sob sol, quando está chovendo, sob chuva, em meio às suas fezes, debilitam-se e depois são dias, semanas em alto mar, né, em situação completamente insalubre, né, e os que resistem chegam muitas vezes comprometidos, né, na sua integridade física, né, isso é inevitável, intrínseco a esse processo, né, exploratório, esse comércio abusivo, né. Os que não resistem são triturados. No caso do navio nada, há um triturador no interior do navio e os corpos são triturados e lançados em alto mar, né? Então, um caso positivo foi que, após o segundo embarque, houve uma grande mobilização, ativistas barraram carretas na frente do porto, né? A partir daí, a prefeitura se envolveu na situação, mídias nacionais noticiaram, né, a situação como denúncia, houve uma força-tarefa da prefeitura bloqueando, fazendo uma vistoria, né, de cada carreta na entrada da cidade, e aquelas que não estavam regulares retornavam com os bois. A partir daí, uma grande rede, né, em torno da luta pelo fim dos embarques no Porto de Santos se criou, né, e com isso surgiu uma legislação, né, por iniciativa de um vereador da cidade de Santos, visando, né, como proposta, impedir o trânsito de carretas na cidade, porque é um problema de saúde pública, é uma cidade turística, né, um patrimônio histórico que deve ser preservado. A situação de maus tratos, ao dano ambiental, né, porque essa grande quantidade de bois, do dia para a noite numa cidade que é turística, né, há contaminação do ar, há contaminação da água, né, há impacto no turismo, na economia local, é um grande problema, né, como um todo. Então, essa lei ela foi sancionada pela prefeitura, pelo prefeito, e esse foi um caso de sucesso. No entanto, obtivemos a informação ontem de que o STF considerou essa lei completamente fora dos preceitos constitucionais, alegando que o município não tem competência para legislar sobre essa matéria. No entanto, consideramos sim um grande caso de sucesso, porque a partir dessa iniciativa, com o envolvimento de ativistas especializados em meio ambiente, no âmbito jurídico, ativistas de campo, veterinária, ativistas no âmbito político, nós conseguimos que as empresas que proporcionam essa exportação, que patrocinam essa exportação, que se beneficiam financeiramente com a exportação desses bois, recebessem multas altíssimas, o que inibiu e as fez rever a viabilidade de exportar, ao menos pelo Porto de Santos e São Sebastião. Claro que Porto de Santos. Claro que a partir daí houve uma intensificação dos embarques no Porto de São Sebastião, o que nós estamos lidando nesse momento com ativistas, protetores ambientalistas de São Sebastião e Ilhabela, junto com ativistas de São Paulo. Mas foi um caso, está sendo um caso de sucesso, sim, porque nós acreditamos que após
todo esse envolvimento de inúmeros atores, né, vinculados à proteção animal, à luta pelos direitos animais, dificilmente a empresa retomará as operações pelo Porto de Santos. Temos muita confiança nisso. Então, podemos dizer que foi um caso de sucesso, né? De várias iniciativas, né? Tivemos no Porto de São Sebastião a queda, né, que foi noticiada internacionalmente. A Turquia sensibilizou-se, ativistas da Turquia, para onde esses bois estavam indo em maior quantidade, porque agora a Turquia ela rescindiu alguns contratos, então diminuiu essa quantidade de bois exportados para a Turquia a partir do Brasil, graças, né? Os ativistas da Turquia noticiaram muito o fato desse boi, da queda desse boi, que foi uma das quedas, porque me parece que essas quedas são muito aceitas, consideradas como normais no Porto de São Sebastião, né? Então, foi noticiado, foi dado o nome de Elias, o boi-herói, para esse boi que caiu, nadou por muito tempo, né? Foi resgatado por uma embarcação lá em São Sebastião, só que após essa situação ele foi reconduzido ao seu cárcere no interior do navio que estava atracado para exportá-lo. Não sabemos se ele resistiu, provavelmente não, né? Aliás, recebemos notícias de que ele não resistiu, mas não estivemos presentes para constatar, recebemos informação apenas. Então, o que ele representa para nós todos como ativistas é um grito de liberdade, é a resistência que nós devemos manter perante qualquer situação de ataque, né, a nós ativistas, de abuso a esses animais, né, porque nós estamos avançando nessa luta. Nós estamos avançando, apesar da população como um todo, né, em inúmeras partes do Brasil, isso predomina, ter na sua mentalidade que os animais servem para o homem. Nós, como ativistas pelos direitos animais, muitos veganos, veganas, temos a certeza que os animais não são escravos, não merecem ser escravizados, porque nós lutamos por isso diariamente, pela nossa liberdade, cada dia mais, cada dia mais. Então, essa é a mentalidade que predomina. O consumo de animais é visto como algo tradicional, como algo necessário, e nós estamos para informar que não é necessário. O corpo humano não necessita dos nutrientes provenientes dos corpos de animais para se manter saudável. Procure-nos, todos nós, ativistas, veganos, nós estamos para esclarecer, para conscientizar. Tá bem? Então essa é a nossa mensagem. Nós agradecemos imensamente o espaço concedido a nós para falarmos pelos animais. Nós somos porta-vozes desses animais explorados e nós continuaremos o nosso trabalho. Contamos com o envolvimento e engajamento de toda a população. Pesquisem mais, assistam documentários, envolvam-se em ações de rua, de protesto. Se vocês verem alguma situação de abuso a qualquer tipo de animal, denunciem. Polícia Ambiental, procurem Ministério Público, procurem a nós ativistas se não se sentirem confortáveis ou não saberem lidar com a situação. Estamos para isso. Estamos para resolver essa situação, as situações críticas e as situações de longo prazo. O veganismo não garantirá a libertação, a abolição da escravidão dos animais não humanos do dia para a noite, nós sabemos disso, é um processo. Mas nós estamos lutando para acelerar esse processo. Contem conosco, engajem-se, assistam documentários, Dominion, A Carne é Fraca, Terráqueos, Water Health, né? Tem muitos documentários. Né? Não permaneçam omissas, deem voz a esses animais. Estamos juntos por eles, por elas, sempre, pela libertação. Obrigado, Kais. Obrigada, Kais. Nós também gostaríamos de convidar todos vocês para o nosso site
É isso mesmo, nós vamos ter um site. O nosso site é o site do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Então você vai lá e conheça o nosso Web TV. Nós vamos ter um blog. Nós vamos ter um blog bem legal com a participação de todas as protetoras. Isso mesmo, Lili. Olha se vamos ter. Você aí que é protetora, faça contato conosco, participe do nosso site. E aí você pode mandar também as fotos dos seus animaizinhos. Você também pode dar entrevista pra gente. Isso mesmo. Então participe. Nós vamos mandar agora um beijão para todas as protetoras. Um beijo grande, protetoras. E até sábado que vem. Ah, que legal. Um beijo. O programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.